Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir, quero falar com você aí que ainda não é inscrito. Considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, bora de relato. Eu tinha por volta de uns 12 anos quando os meus pais decidiram passar alguns dias no sítio do meu avô. E como sempre, eu fiquei muito entusiasmado. Afinal de contas, eu amava ir para o sítio e explorar tudo por ali. Conhecia de cor e salteado a região e nunca vi nenhum perigo. Um dia pela tarde, eu e o meu primo fomos até um riacho tentar pegar alguns peixes. Do outro lado da margem havia uma casinha bem antiga, onde não morava ninguém há anos. Estávamos brincando quando vimos a janela abrir e um senhor se debruçou sobre a janela e ficou nos olhando. Nós ficamos ali paralisados por uns 30 segundos. O cachorro do meu avô começou a latir muito. E quando desviamos o olhar, a figura sumiu. Sem pensar duas vezes, saímos em disparado para casa, correndo. Chegamos e contamos a todos o que tinha acontecido. E o meu avô disse que era improvável, porque não morava ninguém ali há uns 20 anos ou mais. Acabamos esquecendo isso. No entanto, depois de 2 dias, um senhor foi até o sítio, bateu palmas e o meu avô foi falar com ele. Meu primo me olhou e disse: "Olha, nena, o mesmo velho que estava na janela." E sim, era ele mesmo. Mas tinha alguma coisa de diferente nele. Enquanto ele falava com o meu avô, ele olhava fixo para nós. E assim que ele saiu, um cheiro horrível de carne podre ficou no ar por um bom tempo. Novamente falamos para o meu avô que nós já tínhamos visto ele na casinha abandonada, mas o meu avô não deu importância. Arrumou a carroça para ir até uma vila próxima buscar sal para o gado e nós fomos juntos. No meio do caminho, um urro, uivo, grito. Até hoje não sei explicar aquele barulho. E também nunca ouvi algo igual de novo. Ficamos borrados de medo, abraçados um no outro. O cavalo ficou inquieto e, de repente, no meio da estrada, um animal enorme com orelhas compridas e um focinho longo. Ele era coberto de pelos e estava apoiado nas patas dianteiras, em pé, com algum bicho na mão em plena luz do dia. Ficamos todos sem reação, inclusive o meu avô. O bicho, graças a Deus, saiu correndo e entrou no mato novamente. Um cheiro podre ficou no ar. Meu avô fez a volta e nós retornamos para casa. Fomos o caminho todo chorando. Minha avó teve que fazer água com açúcar. Depois nós nos acalmamos um pouco e eu disse ao meu avô que era aquele velho que tinha ido lá. Meu avô olhou para nós e perguntou: "Que velho? Não veio ninguém aqui."
Até hoje ele não se lembra de ter visto ou falado com aquele velho, mas eu e meu primo sabemos exatamente o que vimos. Chegamos a ir de novo até a casinha abandonada, mas realmente não tinha nada lá. Estava cheia de mato em volta e até dentro da casa. Não tinha nem como entrar. Isso é uma coisa que me causa medo até hoje, porque eu não consigo encontrar nenhuma explicação que faça sentido. Relato anônimo enviado ao grupo Casos de Lobisomem. Grupo do nosso amigo César, que também tem um canal aqui, o canal Fronteiras, aqui mesmo na plataforma. E aí, o que vocês acharam dessa história? Não tem como ser imaginação, pois os dois meninos viram o tal velho. Não só viram na casinha, como viram o tal velho falando com o avô, que não se lembra de ter conversado com o velho. E o monstro, a besta, apareceu para os três na estrada. Então é muita coincidência, né? Eu acho que realmente ele viu, aliás, eles viram um lobisomem. Mas e a explicação da casinha que não tinha como entrar? O velho que falou com o avô deles e o avô não lembrava, será que existem lobisomens com capacidade de hipnose? Bom, já vi relatos sobre cada dia um lobisomem diferente. O mundo da licantropia tem mesmo muitos mistérios ainda não desvendados. E vocês aí, conhecem história parecida? Próximo relato: experiências reais. Foi o meu primeiro turno noturno nas urgências, tipo de noite que faz te questionar o porquê de escolher essa carreira. Tudo estava relativamente calmo, até que um paciente entrou lá em estado crítico. Tinha sofrido um acidente de carro e estava perdendo muito sangue. Tínhamos que agir rápido. Enquanto o entubávamos, ele começou a falar. No começo pensei que ele estava delirante com a perda de sangue, mas depois a voz dele ficou mais clara e as palavras dele me faziam arrepiar. Não, não deixe que ele me toque, não, não, por favor, não deixem que ele me toque, não deixem, não deixem. Calma, estamos aqui para te ajudar, disse-lhe enquanto segurava o braço dele. Eles não veem, mas está aqui, está esperando, está esperando. Tentei acalmá-lo, mas o olhar dele ficou cheio de horror. E antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele perdeu a consciência. Estávamos focados em estabilizar. A sala estava cheia de vozes, monitores tocando, ordens gritadas de um lado para o outro. Conseguimos controlar a hemorragia e mandá-lo para a cirurgia. Respirei fundo. Primeira crise da noite superada. Horas depois, perguntei por ele. Disseram-me que o mesmo não havia sobrevivido, mas o pior mesmo foi o que uma das enfermeiras me contou. Ela disse que, enquanto eles o transferiam, os monitores registravam picos estranhos nos seus sinais vitais, como se ele estivesse reagindo a algo, embora já estivesse inconsciente. E desde essa noite, alguns colegas mencionam que
De madrugada, na mesma sala de urgências, se ouvem conversas entre sussurros. Ouvistes isso? Me perguntou uma enfermeira uma noite, enquanto verificávamos um paciente. O quê? Perguntei. Não sei. Pensei que alguém estava falando ao nosso lado. Virei a cabeça, mas a sala estava vazia. Só nós e o paciente dormindo. Às vezes você ouve pessoas falando aqui no meu trabalho, mas quando você se vira, não há ninguém, acrescentou com um arrepio na voz. Eu acredito em coisas sobrenaturais. Sempre que passo por aí em um turno da noite, não consigo deixar de sentir um arrepio rolar em minhas costas. É um relato bem interessante, não é? Se pá que hospitais, cemitérios e igrejas são não, um berçário de experiências sobrenaturais. São os lugares que mais se ouve sobre isso, não é verdade? Eu, hein? Por Thaís Smith. Próxima história de hoje, o cangaceiro que vendeu a alma ao diabo. Uma história de terror do sertão. Nos recantos mais secos do sertão nordestino, onde o sol castigava a terra com uma força descomunal, havia uma lenda que os mais antigos contavam e contavam com temor. Diziam que, em tempos distantes, existia um cangaceiro de nome Zé do Diabo. Ele não era um homem comum, mas uma figura que se destacava até entre os mais ferozes do bando, não só pela coragem nas batalhas, mas por um pacto obscuro que fizera, algo que o tornara invencível e mortalmente perigoso. Conforme contam, a história do Zé do Diabo começou em uma noite quente, quando o cangaço tomava conta da região e os povos do sertão viviam à mercê dos ataques. Zé do Diabo, como os outros, roubava, ceifava vidas e aterrorizava. Mas havia algo de estranho em seu olhar, algo que ninguém conseguia explicar. Diziam que ele tinha olhos como as chamas do inferno, com um brilho vermelho profundo e uma risada que ecoava de maneira macabra pelas veredas do sertão. O que poucos sabiam era que o Zé do Diabo, em sua busca insaciável por poder, havia feito um pacto com o próprio diabo. Na calada da noite, em uma encruzilhada esquecida no deserto, ele se encontrou com uma figura sombria. O homem de chapéu largo, pele negra como a noite e sorriso de dentes afiados. Era ninguém mais, ninguém menos que o diabo em pessoa. Ele ofereceu algo irrecusável: poder absoluto, força ilimitada, invulnerabilidade, mas em troca Zé do Diabo tinha que vender a sua alma. Naquele instante, Zé, consumido pelo desejo de ser o mais temido de todos, aceitou a proposta. Assim, tornou-se um cangaceiro com habilidades sobrenaturais. Suas balas nunca erravam. Seu aço cortava mais do que qualquer outro.
Sua presença trazia o medo mais profundo. Ninguém ousava enfrentá-lo e sua fama se espalhou como fogo em mato seco. Mas com o tempo, né? O poder veio acompanhado de uma maldição. A cada vida que ele tirava, sua alma ficava mais pesada, mais próxima do abismo. Ele sentia, noite após noite, o peso da condenação se aproximando e as visões do diabo que o assombrava nas madrugadas silenciosas. E isso era cada vez com uma intensidade maior. Certa noite, Zé do Diabo invadiu uma pequena vila à beira do rio São Francisco. Ele chegou com seu bando e o terror tomou conta das ruas desertas. Mas ao chegar à praça central, algo mudou. Uma mulher de pele morena e olhos penetrantes se aproximou dele. Ela era conhecida como Maria das Almas, uma mulher que, segundo os boatos, tinha o dom de ver além da vida e da morte. Ela sabia do pacto de Zé e mais, sabia que sua alma já estava perdida. Maria olhou para o Zé do Diabo com uma serenidade que contrastava com a raiva e o medo do cangaceiro. Ela disse com voz calma, mas carregada de uma sabedoria ancestral: Tu vendestes tua alma ao diabo, Zé. Não tem mais volta. Mas se tens coragem, há uma última chance. Zé, com o seu olhar selvagem, desafiou: O que queres de mim, mulher? Eu sou imbatível, o diabo me deu poder, eu sou o senhor do sertão. Maria sorriu como se soubesse de algo que ele ainda não entendia. O poder que tu tens é passageiro. O diabo sempre cobra o preço e esse será o seu fim. Mas se realmente queres tentar escapar, terás de enfrentar os próprios horrores que tu causastes. Intrigado e tomado pela raiva, Zé do Diabo desafiou Maria, aceitando a proposta. Ela o levou até um antigo cemitério nas montanhas, onde as sepulturas estavam cobertas de mofo e as sombras pareciam ganhar vida. A cada passo que o Zé dava, sentia uma sensação de desconforto crescente, como se algo maligno o observasse. Ao entrar no cemitério, Zé ouviu sussurros, risadas e gritos que ecoavam de todas as direções. As figuras de seus inimigos mortos começaram a surgir diante dele. Seus rostos deformados pela dor e pelo medo. Mas em meio aos horrores, Maria apareceu novamente, com um olhar cheio de compaixão. Agora tu verás o preço do que fizeste. Cada alma que tomastes virá cobrar a sua parte. Foi então que Zé percebeu que sua invulnerabilidade era uma ilusão. Cada alma que ele havia tirado do sertão estava de volta para reclamar a sua.
e eles vinham atrás dele em forma de sombras vingativas e criaturas demoníacas. A luta que se seguiu foi brutal. O cangaceiro, que havia sido o maior e o mais temido, agora estava à mercê das forças que ele mesmo havia libertado. Seus gritos ecoaram pela noite, misturados com os sons dos mortos. Quando a batalha terminou, Zé do Diabo não era mais o homem imbatível que todos temiam. Seu corpo dilacerado foi encontrado por um grupo de sertanejos, mas sua alma, esta nunca foi vista novamente. Dizem que o diabo, em um último ato de vingança, o arrastou para o inferno, onde ele pagaria por toda a eternidade. E assim, o nome de Zé do Diabo se perdeu nas páginas da história. Mas a lenda do cangaceiro que vendeu a alma ao diabo ainda assombra o sertão. Até hoje, os mais antigos sussurram nas noites enluaradas que quem atravessa certas encruzilhadas, onde o vento uiva como uma alma perdida, pode ouvir o eco da risada do cangaceiro, buscando a sua última chance de escapar da maldição, maldição esta que ele mesmo criou. Essa história foi postada no app vizinho por Reze Antes de Dormir. E aí, aterrorizados? Como dizia o seu Madruga, né? A maldade nunca é plena. Mata a alma e a envenena. O Zé do Diabo tomou na tarraqueta e foi morar com quem? Com o diabo. E aí, aterrorizados? O que acharam da história de hoje? Gostaram? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E você aí que chegou agora, não conhecia o meu trabalho, ficou até o final do vídeo aí, prestando atenção em tudo. Considere se inscrever no canal, vai ser uma honra te ter por aqui, hein? Aliás, peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo, ativar as notificações do canal. Isso ajuda muito, gente. Deixem um comentário também como forma de incentivo ao meu trabalho. Se você tem um caso, um conto, uma história e queira compartilhar conosco aqui, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu vou gostar muito de contar sua história por aqui. Quero agradecer a todos que ajudam o canal desde a criação de conteúdo até a divulgação dos mesmos, sendo estes páginas, vlogs, canais parceiros, entre outros. E principalmente, agradecer a cada um de vocês aterrorizados. Obrigado por estarem comigo aqui nessa caminhada. Valeu mesmo. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.